Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e hoje nós vamos começar a resolução da prova do IME de 2016-2017. Vamos fazer a parte discursiva hoje. A prova ela contém 10 questões de física e a questão número 1 fala o seguinte: como mostra a figura acima, a fonte sonora F1 está presa ao teto por uma haste vertical. Outra fonte sonora F2 está pendurada em equilíbrio por uma mola ideal na fonte F1. As duas fontes emitem sons de mesma frequência e mesma fase. Se em uma reta horizontal passando pela fonte 2 a intensidade do som é máxima em P, o primeiro máximo de intensidade, situado a uma distância D de F2, determine a frequência e a equação que expressa a posição vertical da fonte F2 em função do tempo. E aí ele tem uns dados para a gente utilizar. O D, o peso da fonte, o comprimento da mola relaxada, a constante elástica, a velocidade do som, a aceleração da gravidade e algumas raízes para nos auxiliar. Então vamos lá. Vamos começar aqui fazendo um desenho da distância que as duas fontes se encontram do ponto P. Essa distância embaixo, como ele já fala, é D, vale 1 metro. Essa distância aqui eu vou chamar de L e essa outra distância eu vou chamar de Y. O L, nós sabemos que ele vale 0,9, que é 90 centímetros, que é o comprimento da mola relaxada, mais um deslocamento que eu vou chamar de x, certo? Esse deslocamento x pode ser determinado a partir da fonte F2. Porque em F2 nós temos o peso atuando, peso 2, além da força elástica. E aí, como vamos pegar a posição de equilíbrio que ele fala aí pra gente no enunciado, então P2 é igual a Fel. Só quem é o P2? mg. Na verdade ele já dá o peso da fonte, né? 10 newtons. E quem é a força elástica? Kx. O K ele fala que vale 100. Então o x é 0,1 metro. Então finalmente a gente tira aqui o L, é 0,9 mais 0,1. E isso daqui fica 1 metro. Agora nós vamos usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo para a gente poder achar o y. Provavelmente por isso que ele deu a raiz quadrada aí embaixo. Então vai ficar y ao quadrado é igual a L ao quadrado mais o outro 1 ao quadrado. Então isso dá 2 ao quadrado. Dá 2, né, no caso. Aí raiz de 2 ele pede para aproximar para 1,4 metros. Agora nós sabemos que entre essas duas fontes ocorreu uma interferência e essa interferência produziu um máximo. Galera, vamos lá, por partes. Máximo de interferência e as ondas estão em fase. Você lembra quando que acontece a interferência construtiva, né, que é o máximo de interferência, com as ondas em fase? A diferença de caminho, vamos chamar de ΔD, ela tem que ser um número inteiro de comprimentos de onda, n-lambda. O primeiro inteiro seria o zero. Mas para ser zero, a distância das fontes teria que ser o mesmo até o ponto P, que não é o caso. Por isso que no enunciado ele coloca primeiro máximo de intensidade, que é o n igual a 1. O ΔD é de fato a diferença de caminho, né, que é y menos 1. Isso vai ser igual a 1 vezes o lambda. Aí como V é igual a lambda F, então o lambda é V sobre F. 340 sobre a frequência. O y a gente tem, né, vale 1,4. Conclusão, a frequência vai ficar
340 sobre 0,4, 850 Hz. Na letra B, nós vamos deslocar a fonte 2 para baixo até que ocorra um mínimo. Ele chama de primeiro mínimo também. Então, ó, esse daqui é o desenho que a gente já tinha. Então, aqui vale 1, aqui vale 1,4, né? Vamos botar a raiz de 2. E aqui vale 1 também. Nós vamos puxar esse cara aqui para baixo até uma amplitude A. Vamos chamar essa distância aqui agora de x. Nós sabemos que entre esse raiz de 2 e entre o x ocorre uma interferência destrutiva. E a essa interferência destrutiva, quanto é a diferença de caminho? São os meios lambdas. Então é n lambda sobre 2, n é ímpar. Como é o primeiro, a gente vai pegar n igual a 1. Então nós vamos ficar com ΔD raiz de 2 menos x é igual a n lambda sobre 2. O lambda a gente já tinha encontrado antes, né? É V sobre F, 340 sobre 850. Isso aqui vai dar 0,4 metros. Aí vou substituir aqui. 1 vezes 0,4 sobre 2. Vai dar 0,2. Então o x é 1,2 metros. Agora a gente vai fazer Pitágoras novamente para poder encontrar o valor do A. Então vai ficar x ao quadrado, a ao quadrado mais 1 ao quadrado. Só que o x é 1,2. Isso vai dar 1,44. Menos 1, 0,44. Repara que ele deu raiz de 11. Então isso daqui, 4 vezes 0, 11. Raiz de 4 é 2, raiz de 0,11, 0,33. Só que isso não é suficiente, né? Porque agora a gente tem que achar a equação horária. Equação horária, vamos chamar y, um y do tempo, é um MHS, né? Que é um sistema massa-mola. A cosseno de ômega t mais θ0. O A gente acabou de encontrar, 0,66. O ômega é fácil, porque ele não depende do sistema em si, né? Só depende de ser um massa-mola. Então, o ômega, raiz de K sobre M. Quando eu digo do sistema em si, eu quero dizer, é um massa-mola, mas todo massa-mola tem a mesma equação, tá? Então, ó, raiz de K, o K vale 100, e o M que está oscilando é a fonte 2, tá? Então, a fonte 2, como o peso é igual a 10 newtons, a massa é 1 kg. Só dividir pela aceleração da gravidade. Então, isso vai dar 10 radianos por segundo. Finalmente, falta só a gente achar a fase inicial. Eu sempre para a fase inicial, eu desenho uma circunferência aqui. E aí o que nós sabemos? Eu estou usando esse eixo Y aqui. O eixo Y apontado para cima. E isso é arbitrário, tá? Eu podia colocar em qualquer posição esse cara, tá bom? Aí eu escolhi colocar aqui para cima. Aqui é a posição 0. Eu costumo usar a mola... a posição de equilíbrio, né? Desculpa, como a posição 0. Aí aqui nós temos a amplitude. Essa posição de amplitude, né, repara que na circunferência ela ficaria como π. Por que como π? Se esse cara for igual a 0, que é o tempo inicial, a posição inicial é negativa em relação ao 0. Então o cosseno tem que dar menos 1. Né? Porque essa posição aqui é o menos A, a posição aqui em cima é o mais A. Então por isso que o θ é igual a π.
Então, finalmente, qual é a equação horária? 0,66 cosseno de 10t mais π. Mais, menos, tanto faz o π, tá? Dá meia volta para a direita igual dar meia volta para a esquerda. Então essa é a nossa primeira questão, pessoal. Repara que não é uma questão super difícil, é uma questão um pouquinho trabalhosa, tem que fazer com bastante cuidado, mas interferência é um assunto que cai todo ano na prova, tanto do IME quanto do ITA. É o assunto de ondulatória mais cobrado nesses concursos. Então é muito importante que você saiba trabalhar muito bem com cada um deles, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.